Pessoal, bom dia. O exercício que eu vou resolver aqui com vocês vai ser o exercício número 4. Então, antes de assistir o vídeo, por favor, leia o exercício 4. O exercício 4, ele fala o seguinte: uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius exposta ao sol, ela fica exposta ao sol. Sendo sua temperatura, ela é elevada para 40. Então, vamos lá. Eu tenho uma temperatura inicial de 20 graus, vai aumentar a temperatura, essa temperatura vai para 40 graus. Então, de 20 para 40, eu tive um aumento de temperatura de 20 graus Celsius. Se eu tive um aumento de temperatura, o que vai acontecer com essa barrinha de alumínio? Ela vai expandir. Vamos continuar lendo o exercício. Então, vamos lá. Ela fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é de 22 vezes 10 elevado a 6. Está aqui, ó, o valor do alfa. Calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, o que esse problema quer saber? Ele tem uma barra de alumínio com comprimento inicial de 10 metros, uma temperatura inicial de 20 graus, aumentou a temperatura, foi para 40, houve um aumento de 20 graus. Então, o que vai acontecer? Essa barra ela não vai ter mais 10 metros, né? Então, até aqui eu tinha 10 metros, por exemplo, vai aumentar um pouquinho aqui. Eu quero saber o valor desse aumento, que a gente chama de delta L, né? Variação do comprimento ou dilatação do comprimento. Então, é isso que eu quero saber. Bom, para calcular a dilatação linear, a gente está falando de comprimento, o que a gente vai utilizar? A fórmula. Como que é a fórmula? Delta L é igual a alfa, o comprimento inicial, eu gosto de sempre escrever o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, tá aqui, ó. Cada material tem o seu, a gente está trabalhando com alumínio, então olha lá na tabelinha que eu postei no Teams, tá o coeficiente de dilatação do alumínio. No vestibular, eles são obrigados a informar, você não é obrigado a decorar, certo? Por se tratar de uma constante. Voltando aqui para a fórmula, então, variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes a variação da temperatura. Então, a variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial, 10 metros, vezes alfa, 22, vezes 10 elevado a menos 6, certo? Vezes aumento de temperatura de 20 para 40, aumentou 20. E aí, notação científica, multiplicação. 10 vezes 22 vai ficar quanto? De cabeça dá para fazer, vai ficar 220. 220. Então, isso daqui, ó, peguei 10 vezes 22, 220. Isso daqui vezes o quê? O 20, tá multiplicando tudo. Esquece a base 10, faz de conta que ela não existe, multiplica os números que sobraram. Então, 10 vezes 22, 220 vezes 20, ficou 0, 2 vezes o 0, 0, 2 vezes o 2, 4, 2 vezes o 2, 4. 4.400, vou colocar aqui. 4.400. Agora, eu vou escrever, ó, tudo isso ainda está multiplicando essa base 10 aqui, né? 10 elevado a 6. Então, quanto que foi o aumento aí do comprimento dessa barra de alumínio? Foi de 4.400 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Se vocês olharem na alternativa, não tem essa resposta. Não tem por quê? Porque ele transformou tudo isso daqui em notação científica. Então, bom, para eu pegar, ó, minha vírgula tá aqui, e chegar no 4,4, quantas casas eu vou andar? Eu vou andar 1, 2, 3 casas, não é? 4,4? É isso que eu vou fazer, ó. Então, eu manipulei aqui o resultado. É a mesma coisa, só que de outra maneira escrita, certo? Então, olha só, eu andei 3 casas, tenho que lembrar de descontar daqui. Então, era 6, ficou 3. Então, esse é
o aumento aí do comprimento dessa barra de alumínio, 4,4 vezes 10 elevado a menos 3. Dúvidas? Perguntem.